aparecer uma aba, vai aparecer o perfil dos três e vocês sigam eles lá, tá? Conteúdos muito edificantes para a vida de vocês. Próxima pergunta começa com o Diegão. A pergunta foi feita pelo Arildo Júnior. Arildo, Deus te abençoe, meu querido. Obrigado pela sua pergunta. No céu, vamos nos lembrar quem somos e quem conhecíamos? Eu tenho, eu sei que é chato usar um texto só, né? Mas eu vou, se vocês me permitem, eu vou usar um texto só para defender a minha teoria. Eu Fique à acredito, vontade. eu acredito de forma absoluta que sim. Eu Uhum. acredito de forma absoluta que sim. Por quê? Porque Apocalipse, no finalzinho, diz assim, ó, que lá o Senhor enxugará todas as lágrimas. Vai enxugar a lágrima de quem não lembra de nada para quê? Né? Então eu acho que Deus não vai apagar. Não, vem cá. Você está no céu, você não lembra de mais nada, mas vem cá, deixa eu enxugar as tuas lágrimas. Lágrima do quê? Então, assim, eu acredito que haverá um consolo de Deus de toda a tribulação, de toda a luta, de toda, sabe, de toda a angústia, de tudo que aconteceu, e haverá um consolo de Deus. Talvez, quem sabe, depois desse enxugar de lágrimas, tá certo que o texto ali pode ser de forma figurada ou simbólica, mas haverá um consolo de Deus, haverá uma graça ali generosa de Deus para que nós sejamos consolados que nós vamos passar por aqui. Mas se haverá um consolo, se haverá um toque de Deus ali, presencialmente, tem que haver algum tipo de memória. Quem sabe depois desse consolo, desse toque, da eternidade adiante, se assim podemos dizer, já não vamos mais ter lembranças ruins, né? Nós vamos estar plenos em Deus, corpo glorificado, enfim. Mas eu acho que pelo fato de Deus consolar, nós vamos ter memórias, ou pelo menos parte dela. Ok. Bom, eu concordo com o Diego. Eu não creio que Deus, quando nós formos para a eternidade, quando Ele nos arrebatar, ou quando a gente morrer e for para o céu, que Ele vai apagar a nossa memória. Até porque não faria sentido Deus apagar a nossa memória. Eu não vejo razões específicas ou claras para defender essa ideia de que quando a Uhum. gente chega lá no céu, Deus ele faz uma lavagem cerebral na gente, a gente não lembra de nada. Eu acredito no quê? Quando ele fala, e bem citado pelo Diego, quando ele fala lá que ele vai enxugar toda a lágrima, né? E lá não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Eu acredito que, primeiramente, é claro que, obviamente, lá não haverá essas coisas, porque lá vai ser o lugar perfeito. Nós vamos estar desfrutando presencialmente da graça de Deus por toda a eternidade. Então, esse é um privilégio divino. E, obviamente, lá não vai ter essas coisas ruins. Só que é o seguinte, lembranças dolorosas, elas nos causam dor, nos causam lágrimas, nos causam choro, né? Então eu acredito que Deus ele não vai permitir com que a gente se lembre das coisas ruins que aconteceu na Terra, para que a gente venha sofrer lá no céu. Mas agora vamos supor, eu chego lá no céu e eu vou encontrar a minha avó, que Deus a tenha, e o meu pai, minha mãe, meu irmão, vocês, né, com certeza. Não faria sentido, vamos supor, eu tô lá andando no céu, de repente eu trombo com o Diegão, e eu falo, ô, e aí? Rapaz, senhor, tudo bem? Quem é você? Tipo, não faria sentido. Ou então, às Uhum. vezes, eu ver a minha avó e eu olhar para ela e não reconhecer ela. Então, eu creio que sim, eu creio que sim. Eu creio que nós vamos chegar no céu e nós vamos reconhecer uns aos outros. Eu só não creio que nós vamos lembrar das coisas ruins que nós vivemos aqui na Terra, porque isso causaria dor, causaria tristeza, causaria remorso. Às vezes a gente ia lá olhar no céu e não ver um parente, um amigo que se perdeu, né, e não herdou a vida eterna, a gente ia lembrar daquilo, sentir tristeza. Então, essas coisas eu acredito que não haverão lá, mas agora reconhecer uns aos outros, eu acredito que sim, nós vamos nos reconhecer. Pode falar, Julião. Eu concordo com vocês. Eu creio veementemente que na realidade futura nós nos lembraremos com certeza das coisas que aconteceu conosco aqui nessa terra. A Bíblia diz muito claramente que naquele grande dia
nós nos assentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Poxa, se eu vou me assentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó, isso quer dizer que eu preciso saber quem é Abraão, Isaque e Jacó. Imagina naquele grande dia, o Senhor Jesus Cristo dizendo, esse aqui é Abraão, esse aqui é Isaque, esse aqui é Jacó, mas quem que é Abraão? Quem que é Isaque? Quem que é Jacó? Quem que são esses indivíduos? São os patriarcas, mas patriarca do quê? Não, são os pais da nação de Israel, mas quem é Israel? Que nação de Israel? Não faz sentido. É utopia pensar dessa forma. E tem um texto que mostra claramente que pessoas no céu, elas se lembram exaustivamente de tudo aquilo que aconteceu na terra, inclusive coisas ruins. Apocalipse capítulo 6 diz que as almas daqueles que haviam sido decapitados por causa do testemunho estavam debaixo do altar de Deus, clamando por justiça e dizendo: até quando o soberano Senhor não vingará a nossa morte? Ou seja, eles estavam no céu, desencarnados, isto é, porque eles haviam morrido, e eles se lembravam de forma exaustiva, minuciosa, meticulosa, aquilo que sucedeu com as suas vidas. E eles estavam clamando por justiça. O que isso nos mostra? Nos mostra que até mesmo as pessoas que estarão no céu, elas se lembrarão de tudo. E pegando um gancho naquilo que o Diegão falou, não faz sentido você crer que a nossa memória será apagada. Imagina você acorda no céu, você escuta glória a Deus, glória ao Deus triuno, bendito é o Cordeiro, aí o pessoal dando glória, você olhando assim, dá glória pra quê? Aí o pessoal, dá glória aí, mas dá glória pra quê? Dá glória pra Jesus, mas quem é Jesus? Jesus, ele é o Deus Filho, ele se encarnou, mas se encarnou quando? Ele morreu por você na cruz, morreu por mim, por quê? É porque você era pecador, eu pecador, o que é pecado? Tá vendo? Não faz sentido, as coisas começam a ficar maluca. Então, a eternidade, ela vai existir, sim, e nós teremos a plena consciência daquilo que aconteceu conosco na Terra. E é por isso que a eternidade vai existir. As pessoas pensam que a eternidade vai existir para que nós fiquemos lá como fantasminhas, camaradas, dizendo glória, glória, glória. Não. A eternidade vai existir para que nós possamos conhecer o Deus infinito. E quanto que isso vai durar? Eternamente, porque Ele é infinito. Ele é inesgotável. Então você aprendeu um pouco sobre Deus na Terra, mas na eternidade você aprenderá muito sobre Ele. Você aprendeu um pouco do Deus Pai, um pouco do Deus Filho, mas na eternidade você aprenderá muito sobre Ele. Martinho Lutero, ele vai dizer que nós servimos um Deus que é dividido em duas partes, se assim podemos dizer. É o Deus revelatus e o Deus absconditus. O Deus revelatus é o Deus que se revelou, é o Deus que se revela a nós de forma especial, isto é, através da Bíblia, da Palavra de Deus, através de manifestações, né? E através da revelação geral. É tudo aquilo que nós podemos conhecer sobre Deus através das coisas que são criadas. Revelação geral e revelação especial. Nós podemos conhecer várias coisas sobre Deus, mas tem uma faceta de Deus, do Deus absconditus, que nós não conseguimos contemplar. Nós não temos detalhes. Deuteronômio 29 vai dizer que as coisas reveladas são para nós, mas as encobertas são para Deus. Então quer dizer que tem coisas sobre Deus que ainda nós não conhecemos e que talvez nós conheceremos na eternidade, mas não conheceremos de forma exaustiva. Conheceremos ainda de forma parcial. Nunca ninguém na eternidade vai conseguir exaurir Deus com a sua mente. Vai conseguir entendê-lo por completo. Não existe aquele cara que é PhD em Deus. Todo dia na eternidade, ele vai aprender algo novo sobre Deus. Mas para ele aprender algo novo sobre Deus, ele vai ter que ter o conhecimento daquilo que aconteceu com ele na Terra. Senão não faz sentido Deus começar a falar de si mesmo, das suas obras, dos seus feitos, de quem ele é. E poxa, mas eu não conheço nada, vou ter que aprender do zero quem é você? Quem é Jesus? Não faz sentido. Então nós nos lembraremos com certeza. Agora, aí vem a grande pergunta. Será que na eternidade nós vamos nos lembrar até dos acontecimentos ruins? Até das coisas que nos causaram dores? Será que nós vamos nos lembrar dos parentes, de pessoas que talvez não estão no céu? Eu vou dar minha opinião para vocês quanto a isso. Se você ler atentamente Apocalipse capítulo número 6, esses caras eles estavam lembrando de coisas ruins.
Eles estavam lembrando de coisas que de certa forma, causaram mal sobre a vida deles. Eles estão clamando por justiça. Até quando, ó soberano Senhor, você não vai vingar a nossa morte? Ou seja, nós morremos, nós somos decapitados, nós sofremos. E aí, Deus? Então, olha só, eles estavam plenamente conscientes daquilo que aconteceu com eles na terra. Então, isso, a meu ver, é um indício de que nós nos lembraremos até das coisas ruins. Mas cabe ressaltar que esses indivíduos, eles ainda não estavam com os seus corpos glorificados. Talvez, quando uma pessoa morre, ela ainda sinta essa dor na alma dela. Mas na realidade futura, quando ela receber um corpo glorificado, eu sou inclinado a pensar que ela não vai sentir mais dor, mas ela não vai deixar de lembrar daquilo que aconteceu. Eu não sei se eu fui claro nisso. Quando uma pessoa morre, eu penso que ela, tanto para o céu quanto para o inferno, ela está plenamente consciente. Ela continua sentindo as coisas. O salvo, ele continua talvez sentindo as coisas que aconteceu com ele aqui na terra. Apocalipse 6 fala que eles estavam clamando por justiça. Mas eu entendo que quando essa pessoa receber o corpo glorificado, ela vai ser transformada. De modo que ela não vai sentir mais dor. Mas isso não quer dizer que ela não vá se lembrar. Deixa eu exemplificar isso. Quando eu era pequeno, eu lembro até hoje, eu tinha um sonho de ter um carrinho de controle remoto. Era uma coisa assim que eu falava, eu quero um carrinho de controle. Gente, quando eu ganhei aquele carrinho de controle remoto, aquilo me preencheu de uma tal forma, aquilo trouxe uma alegria para a minha vida, assim, descomunal, indescritível. Fiquei muito feliz com aquilo. Só que foi se passando os dias, os meses, os anos, e o que aconteceu? Uma outra coisa começou a crescer no meu coração, um outro desejo. Que desejo? O desejo de ter uma bicicleta. Irmãos, quando eu ganhei essa bicicleta, aquela bicicleta me preencheu de tal forma que eu deixei o carrinho de controle remoto de lado. O que eu estou querendo dizer para vocês é que na eternidade eu penso que será dessa forma. Eu lembrava do carrinho de controle remoto. Sabia o desejo que eu tinha por ele antes de tê-lo. Só que quando eu ganhei a bicicleta, aquilo me preencheu de tal forma que aquele carrinho se tornou secundário. Eu penso que na eternidade vai ser assim. Nós vamos nos lembrar de todas as coisas que aconteceram conosco aqui na Terra, inclusive das coisas ruins. Só que a presença de Deus, ela vai ser tão forte, ela vai ser tão intensa, ela vai nos preencher de tal forma que todas as coisas dessa vida, por mais importantes que sejam, serão secundárias e não nos abalarão. Aqueles que nós amamos, talvez alguns deles não crerão em Cristo, eles não estarão conosco na eternidade. Eu penso que nós vamos nos lembrar que eles não estão lá, mas isso não vai trazer uma tristeza no nosso coração. Por quê? Porque nós vamos ter aquele senso de justiça, que eles tiveram a oportunidade e que agora eu estou cheio da presença de Deus, e essa presença de Deus me preencheu de tal forma que não pode mais causar tristeza no meu coração. Eu penso que seja dessa forma. E eu espero isso um dia. Eu espero isso um dia. Aleluia. Eu sonho me encontrar com meu Senhor. Glórias a Deus. Rodrigão, vou te falar uma coisa, meu irmão. Ou seja, se você estivesse numa igreja pentecostal agora, ia ser tanto grito, tanto pulo. Mas amém, cara. Vai amém. andar muito. O professor Rodrigo vai andar muito, muitas igrejas, vai pregar o evangelho. Já tem pregado e vai pregar muito mais. Tem coisa boa de Deus para ele no futuro. Agora eu pude entender um pouco mais por que nós precisamos estudar aqui na Terra a palavra. Porque vai me ajudar a minha percepção na eternidade. Porque como o professor Rodrigo falou, como é que o Senhor Jesus vai se manifestar lá se ao menos você não sabe quem é Isaías, ao menos você não sabe quem é Jeremias, quem é Ezequiel, Daniel. Então por isso que nós precisamos se aprofundar aqui para ter um conhecimento muito mais amplo na eternidade. Busquemos a palavra de Deus. O Rodrigão chega a se emociona, né, quando fala de Deus, porque é uma coisa muito... É uma coisa tão... Cara, só crente de verdade, só crente autêntico, regenerado, consegue explicar que sensação é essa. Falar do Pai, sabe? Você sentir
São palavras que são sentimentos que palavras humanas não conseguem descrever, sabe? É uma sensação de preenchimento, com alegria, com satisfação. É incrível, é incrível. Luquinhas, sua É, vez. não teria o que complementar, né? Eu não posso dizer muita coisa. Eu concordo com o que o Rodrigo falou, né? Que vamos nos lembrar sim, e eu gostaria só de dizer que ele falou, né, que lá a troca da bicicleta, né, quando ele recebeu a bicicleta, ele esqueceu do carrinho. Eu acho que vai ser exatamente isso, né? Hoje em dia, nós já temos motivos para a gente compreender o acontecimento do mal, o problema do mal, né? Como? A gente ora, né? A gente pede, a gente vai ter lá, acho que é Romanos 8, se eu não me engano, falando que o Espírito intercede por nós, porque nós não sabemos como orar muitas vezes. Então há necessidade do Espírito interceder, né? Para quê? Para que o sofrimento que Paulo vai falar nos versículos anteriores tenha o correto direcionamento, né? Para que seriam aqueles sofrimentos? Para que a gente fosse como a imagem de Cristo, né? Para que a gente porque a gente foi predestinado a sofrer como Cristo, né? Essa é a vida do cristão. Então, na ausência, na dificuldade da compreensão do sofrimento, o Espírito intercede por nós, porque nós não saberíamos como orar, né? Se isso acontece aqui na Terra, em que a gente ora e o Espírito vem e adentra o nosso coração e traz conforto, quanto mais no céu, que a gente vai estar desligado da carnalidade, né? A gente vai ter recebido um corpo glorificado, né? Aquele processo de salvação, santificação e glorificação vai estar concluído, né? Então, se a gente lembrar de alguma coisa lá no céu, de qualquer sofrimento que tivermos, eu acho que também vamos lembrar, a gente vai compreender o quanto os planos de Deus são muito maiores do que esse sofrimento, né? E É aí a gente vai verdade. conseguir, de fato, dar glórias a Deus, né? Por tudo que aconteceu, por absolutamente todas as coisas que aconteceram, né? E sobre a questão aí de conhecermos a Deus, né, para que a gente possa conhecer a Deus verdadeiramente, Paulo fala, né, Agostinho fala primeiramente, né? Não, na verdade Paulo fala primeiro, mas eu vou citar Agostinho primeiro. Agostinho fala: conhecer-te, ó conhecedor de mim, tal como sou conhecido por ti, né? Paulo fala em Coríntios 13, em Coríntios 13, versículo 12, porque agora vemos como por um espelho, obscuramente, então veremos face a face, né? É importante dizer que, eu até arrepio quando falo isso, é importante dizer que o espelho aqui não era um objeto perfeito como nós, o espelho era um objeto de metal, né? Então, como que Paulo se via? Ele se via de maneira ainda toda destruída, ele enxergava o mundo atrás dele com o auxílio de algo que não refletia perfeitamente as coisas, né? Só que lá no céu, a gente não vai ver mais através de um espelho, a gente vai ver face a face, né? E legal aqui esse processo de conhecimento que Paulo vai falar, né? Ele vê como por um espelho, ele vê a si mesmo como por um espelho. Então, no céu, ele vai conhecer a Deus plenamente, inteiramente, vai conhecer a si mesmo plenamente, né? Então, eu acho que fica legal, né? Quando a gente conhece a Deus perfeitamente, a gente conhece a nós mesmos, né? Conhecer-te, ó conhecedor de mim, conhecer-te tal como sou conhecido por ti, né? Então, esse é o nosso objetivo. E para falar da pergunta aí, né? Eu acredito que lá naquele texto de Lucas, deixa eu ler, acho que é Lucas, eu fechei. 16, a parábola do rico e do Lázaro. Bom, eu Exatamente. acredito que seja uma parábola, né? Não sei se os irmãos concordam. Então, mas é uma parábola? Se for parábola, então eu vou. Não, Eu já não li. eu penso que é uma parábola, mas o fato de ser uma parábola não anula o ensino geral. Porque tem pessoas que falam assim, uma parábola, então tudo que está descrevendo ali é mentira. Não. Poxa, Jesus ele passa a maior parte da parábola falando da vida após a morte. Então, ele está querendo dizer aquilo que acontece após a morte. É com todos aqueles detalhes? Eu acho que não. Né? A ideia de que a pessoa fica lá no inferno, vendo as outras pessoas, fica com sede, quer tomar água literalmente. Eu penso que não é assim. Mas de que existe uma consciência após a morte, claro que existe. Poxa, se não existisse, Jesus estaria induzindo ao erro. Por que ele passaria tanto tempo falando? 80% da parábola ele está falando sobre isso, sendo que não está descrevendo aquilo que acontece após a morte. Eu não, embora acredito que seja uma parábola,
não faria sentido não Dá a existir uma entender, vida após a morte. entender que vai ter uma consciência arrependida do que não fez, né? E que já vai ser tarde Assim, demais. Eu acho que isso eu aí tenho, não. eu tenho uma opinião um pouquinho diferente do Rodrigo. É bem raro eu discordar do Rodrigo, mas eu acho que chegou o dia. Eu sou um pouquinho. Eu tenho uma opinião diferente, porque assim, Jesus, quando ele conta parábolas, ó, o Diego já chega abaixo a cabeça, para não dar risada. Jesus, quando ele vai contar parábolas, geralmente ele diz o seguinte: os textos que mencionam que Jesus contou parábolas, os textos citam o seguinte: e contou-lhes uma parábola. Né? No caso do rico e Lázaro não aparece isso. E nas parábolas que Jesus contou anteriormente, ele não cita nomes específicos. Ele só Uhum. diz, um homem, uma mulher, um samaritano, um publicano, né? E nessa história ele cita o nome de Lázaro, né? Então Uhum. eu acredito que ali tenha sido uma história literal, não tenha sido uma parábola. Mas, tipo assim, o que você falou aí a respeito do contexto, do inferno, molhar a ponta a ponta do dedo na língua para refrescar, eu concordo com você. Mas a parte do dizer que a história do Rick Lázaro é parábola, eu acredito que seja literal. Essa É, é a minha então, sim, interpretação. só um comentário, se você me permite discordar também. Não, pode falar, pode falar. Não, na verdade, nem sempre Jesus começa dizendo, ele propôs uma parábola. Muitas parábolas ele começa contando sem necessariamente dizer que ele contou uma parábola. Inclusive, o jeito que começa, havia um homem, tal, 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 tal. Se você olhar versículos que vêm antes, parábolas que vêm antes, vai começar da mesma forma no grego. E outra coisa, por que eu acredito que é uma parábola? Por causa do contexto. Se você olhar Lucas 16, do 19 ao 31, tanto o contexto imediato, né, quanto o contexto mais amplo, ele está envolto de parábolas ali. Então eu penso que por causa da primeira expressão que aparece ali no texto, por causa de estar dentro daquele contexto e por causa dos detalhes que aparecem dentro da parábola, né, que nem o rico ele fala, pai Abraão, né? Poxa, oração aos mortos, né? Abraão estava morto, então ele está orando, pai Abraão. Então, assim, os detalhes de dentro da perícope me faz entender que era uma parábola. Essa história de um rico que morreu e foi pro Hades e tal, ela já existia. Jesus não criou essa história. Jesus ele tomou de empréstimo essa história. Claro, ele não contou igual as pessoas contavam. Ele deu a versão dele da parábola. Uhum. Tipo, ele usa a crença da época para ilustrar verdades morais e espirituais. Sobre o nome que aparece, essa pergunta é sensacional, cara. Porque muitas pessoas falam, é uma parábola porque aparece o nome. Exatamente, é a única parábola que dá um nome. Mas por que dá um nome? Tem um propósito. Lázaro, a expressão Lázaros, vem do hebraico, né? Eleazar. Que Eleazar quer dizer Deus é o meu auxílio. Ou aquele que é ajudado por Deus. Ou seja, o cara, o mendigo, né? Ele recebe o nome de Lázaro justamente para descrever que, apesar das situações aflitivas e angustiantes que ele teve nessa vida, ele é alguém que foi ajudado por Deus. Ele é alguém que depositava sua confiança em Deus. Então, por isso que Jesus vai dar o nome para ele de Lázaro. Porque se você lê a parábola não sabendo disso, o que dá a entender? Que Lázaro ele foi para o seio de Abraão, que é o céu, simplesmente porque ele era pobre. Só que quando você descobre que Lázaro quer dizer o Senhor é meu auxílio, você saca. Por isso que Jesus deu o nome. Para mostrar que ele foi para o céu não porque ele era pobre. Ele foi para o céu porque, apesar de tudo que ele passou, ele é alguém que confiava em Deus. E na parábola, o Lázaro, as pessoas pensam que ele é o protagonista, o principal, mas ele não é. Ele é o coadjuvante. Porque o principal da parábola é o rico. Porque o rico da parábola, ele vai representar quem? Os fariseus, aquelas pessoas que amavam o dinheiro. Então, assim, resumindo, eu penso que o Senhor Jesus Cristo dá o nome para esse indivíduo, não para dizer que ele de fato existiu e tal. Algumas pessoas vão dizer que esse é o mesmo Lázaro descrito em João 11. Mas eu penso que não, que realmente Jesus dá o nome, porque o nome dele na parábola quer indicar que, apesar de tudo aquilo,
ele, apesar de ser pobre, apesar de sofrer, apesar de ser um imundo despenteado, ele é alguém que confiava em Deus. Então só, claro, né, discordando, mas assim, também tentando contribuir aí com a discussão. Não estou dizendo que eu sou o dono da razão, entendeu? Mas Não, assim, claro. só um comentário que assim, é bom nós conhecermos ambas as perspectivas até para nós discordarmos. Não precisa concordar comigo. É legal, né? Eu ia perguntar se o Diego quer comentar alguma coisa aí, porque tá muito quieto. Tá só escutando a gente. Tô vendo o BO aí, tá dando. Na verdade, eu concordo que seja parábola também, porque o Dr. Lauren Trapp fala que é parábola, Donald Stamps, Wesley Adams, Stanley Wharton, William Memphis, Roger Greg Strong, Kidder. Robert Shank, Richard Ray, Roy Robson, o Ronaldo Rodrigues, que foi um dos editores, Gordon Shaw, Antônio Gilberto, né, mestre, Jeremias Couto, Claudionor de Andrade, quase a totalidade dos pentecostais acreditam que era uma parábola. Então, mas, como o Rodrigo Deixa eu muito bem completar a lista, colocou, ô Diegão. E melhor ainda, o Rodrigo Calça Lemos acha que é uma parábola. Coitado. Então, é verdade, aí fecha a lista, né? Quando fecha a lista, não aí sei, afundou não a sei. marca. Esse nome aí é furada. Como o Rodrigo colocou muito bem, apesar de boa parte da teologia colocar na categoria de parábola, não deixa de ser um ensinamento profundo, né? Verídico, com todo um fundo teológico, né? Aí tem a polêmica do Hades, a polêmica da crença judaica, mas não deixa de ser um ensinamento extremamente profundo e maravilhoso do Senhor Jesus. Exatamente. Sendo uma história literal ou uma parábola, traz ensinamentos da mesma forma, né? Eu acho que é só a perspectiva com que cada um enxerga, né? Eu enxergo sendo literal, vocês como sendo parábola, mas o texto ele é rico de informações, então ele soma de qualquer jeito. Sim. E Quer falar alguma coisa, Rodrigo? é bom às vezes nós assim discordarmos, né? Para mostrar que nós não concordamos em tudo, né? Eu costumo dizer, eu não concordo com tudo, nem com a minha esposa às vezes nós vamos dormir, 1, 2 horas da manhã, ela vira para mim e fala, cara, você é muito herege. Ei, ainda não teve uma pergunta que nós 4 discordamos, né? Ainda não aconteceu isso, né? Até hoje eu acho que não aconteceu isso. De nós Mas na 4, verdade, tinha que aparecer. É sempre bom a gente discordar, às vezes, principalmente entre eu, o Rodrigo e o Diego, porque às vezes dá a impressão que a gente só discorda do Lucas em algumas coisas, mas dá pra ver que mesmo entre nós arminianos há divergências, entendeu? Mas, acima de tudo, o que prevalece é o respeito e o ensinamento que a gente absorve um do outro, né? Isso que é interessante. não, mas Eu agradeço muito a Deus pela vida do Lucas, tá? Eu agradeço a Deus por Lucas estar aqui com a gente, porque isso é uma prova que é possível estar junto, estar em comunhão, que é possível discutir teologia sem concordar com tudo. Eu sou muito acusado de pregar separação, de pregar divisão. Não. O Lucas estando aqui com a gente é uma prova que é possível estar em comunhão, respeitar o próximo, amar os irmãos. Então, é possível ter um irmão em Cristo calvinista, arminiano, molinista, né? Menos... deixa pra lá, vai lá. Eu não ouvi o final. Deixa pra lá, vai. Eu não quero... Chega de polêmica, chega. Já é final de semana, eu quero paz. Chega. Eu tô começando a acreditar que eu não sou boi de piranha aqui, hein? Tô começando a acreditar que... Olha, tá bem equilibrado o debate. O negócio é que também a gente tem que lembrar sempre que soteriologia é um dos assuntos, né? É um dos assuntos dentro da teologia, dentro da Bíblia, né? E tem um monte de parábola, um monte de confusão que vai ter discordância de tudo quanto é lado e é assim mesmo. Sim. Né? Certo. Bom, 115 pessoas na live. Obrigado pela presença de todos vocês, tá? Não se esqueça de seguir os nossos convidados. Para quem não sabe como seguir, sem ter que sair da live, é o seguinte. Aqui em cima aparece o nome da minha página e uma setinha branca. Clica nessa setinha que vai descer uma aba
tá? E vai aparecer o perfil dos 3. Aí vocês não precisam sair da live, seguir eles para depois voltar. Vocês conseguem seguir eles por aqui, tá? Então façam essa gentileza aí para ajudar eles para crescer a página deles. Ô, Rodrigão, o teu livro está disponível para venda ainda? Só pelo site da Editora Reflexão. Mas eu tô pensando em Tá, pegar... divulga aí pros irmãos aí, ó. Ó, irmãos, 110 pessoas aqui, ó. Se vocês querem um bom livro sobre teologia, soteriologia, aí, ó, nós indicamos o professor Rodrigo aí. Divulga teu livro aí, Rodrigão. Verdade. Mostra aí, Rodrigão, o peixe. Poxa, eu tenho que pegar aqui. Eu só tô com obras calvinistas aqui perto aqui. Eu não vou nem pegar para não... Tá meio difícil aqui. O negócio eu tô meio amarrado, mas... E se eu te falar o que tá do lado da minha mesa aqui, você não vai acreditar. Poxa vida. Eu vou... Rapaz, ó, eu gosto, tá? Eu gosto de estudar isso aqui, tá? Vigie na terra. Você olha as institutas do Diego, é cheio de papelzinho do lado assim, grudado assim, as referências, tá ligado? Sei lá. É bom tomar nota. Ó, você falou de calvinismo. Do lado aqui, ó, pra você ver que, né, ó. Soberania banida, McGregor Wright. Critica demais os arminianos. Quase não é calvinista. Esse aqui, ó, esse aqui é um calhamaço, ó. Do céu Cristo veio buscá-la, dos Gibson. É para defender a expiação limitada e tal. Tem um monte aqui. Isso aqui é obra calvinista, o que não falta aqui. Essa grossura aí. Lembra o que o Rodrigão falou no começo da live, né? Que ele tá mudando de perspectiva. A explicação aí, ó. Não. Isso aí é só expiação. Tudo isso aí só expiação limitada. Só expiação limitada. Meu Deus do céu. Aí os Gibson, eles reuniram uma turma de especialistas calvinistas e aí eles vão discutir a expiação limitada na história da igreja, né? A expiação limitada na Bíblia, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a expiação limitada. Aí o Thomas Schreiner vai discutir os textos que são apresentados pelos arminianos e tal. Aqui que está aquela explicação de 2 Pedro 2:1, quando o Schreiner fala que, quando o texto fala, né, 2 Pedro 2:1, que Cristo comprou os falsos profetas, aí o Schreiner vai dizer que, na verdade, é como se Cristo tivesse comprado. Ele vai falar, na verdade ele não comprou, é como se ele tivesse comprado. Eu falei, meu Deus do céu, a imaginação é longa, né? Entendi. Tipo um eufemismo, né, que colocaram na... Ele vai dizer que é mais ou menos assim, ó, os falsos profetas, eles acreditavam que teriam sido comprados, mas ainda que eles, em termos concretos, não teriam sido comprados. Mas, enfim, essa discussão para outra hora. Vamos falar do meu livro. Como é que é o nome do seu livro? Fala então, o nome do seu livro, onde que encontra, hein, Rodrigão? O nome do meu livro é Os Pais da Igreja e a Segurança Eterna dos Salvos. É um livro que, basicamente, ele vai mostrar o que os pais da igreja criam na possibilidade ou não da perda da salvação. Às vezes nós vamos para a Bíblia, que é o mais importante, evidentemente. Mas eu fiz uma pesquisa histórica. Será que aqueles que sucederam os apóstolos nos 3 primeiros séculos, eles criam ou não na perda da salvação? E eu entendo que sim, que eles criam. E aí eu apresento vários textos mostrando que eles criam na perda da salvação. Inclusive, eu pego alguns calvinistas, eles vão citar textos dos teólogos patrísticos afirmando que eles criam numa vez salvo, salvo para sempre. E aí eu dialogo com esses textos. Eu pego os textos que eles citam, coloco lá no meu livro e vou discutindo no contexto. Aí você tem questões curiosas, viu? Aí você tem descontextualização de falas, você tem acréscimos, coisas que não estão. Você tem, às vezes, coisas assim, o camarada fala, porque nós somos salvos pela graça. Aí o John Gill, o Lawson e outros já vai falar, graça, tá vendo? Graça irresistível. Eu falo, mas o texto fala graça, é parte de graça irresistível. Aí Clemente vai falar que os crentes são eleitos. Aí o Wright vai falar, tá vendo? Eleitos incondicionalmente. Eu falo, mas o texto não diz incondicionalmente. O texto fala eleitos. Pode ser eleitos pela presciência, enfim. Aí eu vou dialogando, claro, de forma bem amistosa, bem respeitosa. Não é aquele livro que vai ficar batendo, não. É um diálogo mesmo. Eu coloco os caras para dialogar. Se vocês quiserem adquirir a obra, entre em contato comigo aí no Instagram, me chama no direct. Eu vou disponibilizar um link especial para vocês aí, para vocês comprarem por esse link. Amém. Maravilha.